continuando aqui nos efeitos que influenciam o ganho genético, né, a análise da eficiência do programa de melhoramento, um dos pontos que pode afetar a resposta nas características de interesse do programa de melhoramento, né, nos objetivos de melhoramento, é a chamada resposta correlacionada, né. Em alguns casos, a seleção direcionada a uma característica pode resultar em resposta em outras características. Quanto maior a correlação entre as características, maior será a resposta na característica correlacionada. E existem duas razões prováveis para essa correlação genética, né? A gente já viu, quando a gente falou em resposta correlacionada na seleção, né, o uso de uma característica para se beneficiar em outra, né, como uma característica indicativa, né, que existem uns modelos que sugerem que a ligação gênica é uma causa transitória, né, que pode ser recuperada através da recombinação gênica, e que a pleiotropia é uma causa permanente, né, ao longo das gerações dos efeitos, né, correlacionados, dado que a pleiotropia é o efeito, né, que um gene tem em diversas características simultaneamente. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um modelo para a ligação gênica, nessa primeira figura. Então, a gente pode ter que, juntamente herdado, né, do gene para tamanho corporal, esteja o gene para a saúde, né? Ou seja, sempre que tiver grande tamanho, saúde seria mais pobre. Carregado também conjuntamente, a alternativa seria tamanho pequeno e saúde boa. Isso se houvesse realmente ligação, né? Se dentro dos cromossomos, né, os genes que estivessem ligados diretamente ao tamanho e à saúde estivessem próximos. Mas, e o outro modelo seria o modelo do efeito pleiotrópico, em que o alelo para o tamanho pequeno também influencia na boa saúde, né? Isso aí, basicamente, nos casos aqui de displasia coxofemoral nos animais, né? Os cães de maior porte, né? E cães de pequeno porte teriam boa saúde em relação a essa característica, e os cães de tamanho corporal, né? O gene que dá esse maior tamanho corporal, né, ele daria também uma pior saúde dessas ligações entre esses ossos. Um outro aspecto também capaz de alterar a parte fisiológica, né, dos organismos, né, e limitar a seleção seria a limitação de recursos, né? Então, a parte que gera fisiologicamente, né, essa pleiotropia seria o que a gente chama de alocação de recursos. E isso não é uma escolha consciente do animal. Ou seja, isso é uma limitação fisiológica, bioquímica, que o organismo faz, né, devido ao arranjo dos seus genes, né, que foram, durante muitas gerações, selecionados para otimizar a adaptação do animal. Então, existe já um arranjo, né, um metabolismo que tem determinadas, digamos, orçamentos, né, para uso da energia, da proteína, da água e de todos os nutrientes que o animal adquire, via alimentação, principalmente, né? Então, tipicamente, recursos gastos em um processo não podem ser usados em outro. E isso aí, claramente, dentro do estudo da nutrição e do metabolismo animal, a gente pode separar, né, em a energia e os nutrientes usados para manutenção, né, para manutenção básica dos sistemas fisiológicos de circulação, respiração, né, a parte do sistema nervoso, a excreção, a digestão, todos eles devem ter um mínimo, né? Eles são, vamos dizer assim, a base do funcionamento. Então, sem a mantença, não existe vida do animal. Então, não existe como o animal já nascer com uma determinada exigência de mantença, ela não teria como ser alterada, porque
digamos que a gente tem um mínimo possível para que esse organismo funcione, certo? E essa alocação vai depender basicamente no estágio de vida do animal, se está numa fase fetal, pós-natal, na época pós-desmama, uma fase de maturidade física, fisiológica, né? A condição nutricional, se o animal está sob alguma limitação, né? Jejum, né? E a questão de saúde, né? As infecções também dão um desenho básico aí de como esses nutrientes e a energia são utilizados de maneira geral, né? Exemplo que a gente tem para colocar aqui na limitação de recursos seriam em animais leiteiros, que não conseguem ingerir quantidade adequada de ambiente, né? Parece até um tanto quanto estranho, né? De adquirir o ambiente, né? Ou seja, eles não têm como ter todas essas necessidades atendidas para manter sua condição corporal. Ou seja, seriam casos em animais de altíssima produção leiteira que tem que fazer uma realocação de seus recursos, né, extrair cálcio dos ossos, extrair energia do seu músculo, né, entre outros minerais, né, e outras substâncias, né, ele tem que tirar de suas reservas corporais para manter um mínimo de condição corporal para a sua sobrevivência, né? Então, há um gasto expressivo de recursos na produção do leite, porém, a capacidade de ingestão reduzida, o que faz com que se use os recursos de reserva para suprir suas necessidades. Então, mesmo sendo animais, né, principalmente os animais da raça holandesa, né, e assimilados, que têm uma capacidade ruminal muito grande, não há como suprir, como modo final, né, suas necessidades dos principais nutrientes. Os animais possuem alguma flexibilidade nessa mudança de alocação de recursos dos seus vários processos. Então, vacas que gastam mais recursos na produção de leite apresentam maior potencial para a seleção. Ou seja, isso está no plano genético do animal. Então, na verdade, quando a gente escolhe animais mais leiteiros, seriam animais que sacrificam a sua potencialidade, né, de manter seu score corporal para atingir o determinada produção de leite, certo? Então, o que a gente faz, na verdade, dentre as inúmeras possibilidades genéticas, a gente seleciona para reprodução esses animais que fazem, né, que os genes, né, as alterações nos genótipos deles, fizeram com que ocorressem mudanças nesse orçamento, digamos assim, né? Então, podemos definir que há uma partição entre recursos para sobrevivência e para reprodução. Pode-se atingir esta maior produção aumentando o consumo alimentar, mas também, além do consumo alimentar, mudando a alocação de recursos que iriam para a reprodução, resultando em correlação negativa entre produção e reprodução. Ou seja, à medida que a gente vai fazendo essa alocação, como a aquisição de nutrientes, né, de recursos, ela é limitada, ela não é infinita, então ele vai ter os animais vão ter que, os genes, né, vão jogar para um lado ou para o outro as suas prioridades, né? Então, reprodução e produção são necessidades antagônicas. Animais de alta produção, né, quer dizer que eles vão usar recursos para esse objetivo. Então, por limitações, digamos, no orçamento de recursos, existe uma correlação negativa entre eles. Então,
nós temos aqui três modelos básicos, né? Três modelos de alocação de recursos. O modelo A, que seria o básico, né? Que os recursos são divididos entre características relacionadas à sobrevivência e reprodução. Digamos que esse modelo é observado, né? Colocado quando não há uma superprodução, né? Então, lembrando que sobrevivência seria a produção de leite para maior chance de sobrevida, né, dos seus descendentes. E reprodução seria a via reprodutiva de fato, né, a ovulação, né, o estro. Né, o modelo B, você teria que mais recursos são destinados à sobrevivência, retirando recursos da reprodução. E no modelo C a gente tem o oposto. A reprodução é o foco e a sobrevivência, a chamada sobrevivência, que seriam as condições corporais e a parte da produção de leite, elas estariam um pouco mais limitadas. Então, significa que se há uma seleção que priorize a produção de leite, a reprodução vai ser afetada. E o oposto também vale, né? Vice-versa. O ambiente pode também ser melhorado, então menos recursos necessitam ser alocados para sobrevivência e mais pode ser gastos com reprodução. Então, por exemplo, um manejo nutricional ou então um manejo para vacas de alta produção que tem balanço energético negativo, popularmente consiste em injeções de glicose e suplementos de vitamina D e de cálcio, né? Enquanto que isso aí daria, vamos dizer, um aporte de recursos que não poderiam ser adquiridos pela alimentação natural, né? E os animais que dedicam mais recursos para a reprodução terão mais participação na composição genética da próxima geração. Isso é o que acontece com a seleção natural, certo? Então, na seleção natural, o animal se reproduz às custas dessa diminuição na condição corporal da produção de leite. Então, a pressão de seleção estará automaticamente sobre a proporção de recursos alocados na reprodução. Logo, animais que têm como enfoque a sobrevivência terão seu número reduzido na população. Neste caso, os animais são altamente produtivos, mas precisam de um ambiente excelente para sobreviver. No caso das vacas leiteiras, os animais têm uma excelente sobrevivência, que seria a produção de leite, ao custo de terem reprodução ruim. Nas espécies domésticas atuais, nós selecionamos animais de alto desempenho e melhoramos gradativamente o ambiente para eles. Então, essa é a razão pelo qual animais de altíssima produção têm uma maior exigência em termos de requisitos de ambiência, requisitos nutricionais. A gente tem que fazer com que eles sejam produtivos, eficiência produtiva e eficiência reprodutiva ao mesmo tempo. Para isso, a gente tem que dar o máximo de recursos para eles, para que aquele modelo A, né, em que as duas vias são otimizadas, possa ser atendido, né? Então, fazendo isso, criamos animais que desempenham bem apenas em situações otimizadas. Com isso, essa, particularmente, é a origem de muitas das interações de genótipo ambiente. A gente vai estar colocando com que os animais que são ótimos nessa situação, eles não desempenhem bem porque o orçamento dele é muito alto. É como se ele precisasse de muitos recursos para desempenhar como ele estava colocando. Então, o plano genético, né, vamos dizer, o planejamento, né, o orçamento, né, planejado pelos genes, só funciona em situações otimizadas, em situações de alto implemento tecnológico, né? Exemplos seriam frangos que são sensíveis a alterações de temperatura, eles só desempenham bem em uma faixa restrita de temperatura e outras condições ambientais também otimizadas, comparados com poedeiras, né, que
tem uma versatilidade um pouco maior pela sua reprodução estar, né, associada à produção o que a gente chama de produção em aves poedeiras é a reprodução. E para nós não importa a condição corporal dela, né? Ela pode ser bem magra porque esse não é um objetivo de melhoramento. Soluções para correlações desfavoráveis. Seleção para características múltiplas, usando índices de seleção, são uma alternativa. Ou seja, ponderar, garantir um mínimo de determinados níveis, né, de algumas características importantes, tanto na parte produtiva quanto na parte reprodutiva. Porém, nem sempre o valor econômico é o melhor meio para ponderar as características. Por exemplo, se regulações de mercado são esperadas para os próximos anos, essas ponderações devem ser direcionadas para atingir essas expectativas, né? Ou seja, nem sempre o balanço momentâneo ele vai ser o melhor, porque o melhoramento, né, como a gente já disse, é um processo lento que tem perspectivas, né, a gente tem que ter uma visão de um futuro próximo para saber qual será o nosso mercado, né? Então, no bem-estar animal, por exemplo, redução da velocidade de crescimento em frangos, abolição de gaiolas, diminuição de processos invasivos dolorosos, né, que violam os conceitos de bem-estar animal, eles devem ser priorizados além desse balanço produção-reprodução que a gente tem para o dia de hoje, certo? Ok.